Já alguma vez sentiu que levantar-se da sua cadeira favorita requer um pouco mais de esforço do que antes? Ou talvez carregar os sacos das compras do mercado até casa parece uma tarefa que o deixa sem fôlego. Não está a imaginar coisas. É uma realidade dolorosa para muitos de nós depois dos 60 anos. Essa perda gradual de força, a sensação de que o nosso corpo já não nos obedece como antes. É um medo silencioso que nos assombra, o medo de perder a nossa independência, de um dia não conseguirmos fazer as coisas mais simples, como brincar com os netos no chão ou cuidar do nosso jardim. Muitos aceitam isto como uma parte inevitável do envelhecimento. Mas e se eu lhe dissesse que uma grande parte desta fraqueza não é inevitável? E se houvesse um nutriente poderoso, muitas vezes esquecido, que o seu corpo anseia para reconstruir e fortalecer os músculos de uma forma que talvez não imagine ser possível? Neste vídeo, vamos desvendar o segredo desta vitamina essencial e de como, em conjunto com alguns hábitos simples, pode ajudá-lo a recuperar a sua força, vitalidade e confiança. Fique até ao fim, porque o último ponto que vou partilhar pode ser o mais surpreendente e fácil de aplicar no seu dia a dia. Ora bem, vamos diretos ao assunto. Qual é, afinal, esta vitamina milagrosa de que estamos a falar? É a vitamina D. Sim, aquela que todos conhecemos como a vitamina do sol. Mas o que a maioria das pessoas não sabe, e que os médicos só agora começam a frisar com mais veemência, é que a sua importância vai muito além de ossos fortes. A vitamina D é, na verdade, uma hormona que desempenha um papel absolutamente crucial na saúde dos nossos músculos. Imagine os seus músculos como uma equipa de trabalhadores numa obra. Para construírem qualquer coisa, eles precisam de ordens claras do chefe. A vitamina D é esse chefe. Quando os níveis de vitamina D estão adequados, ela entra nas células musculares e ativa os genes responsáveis pelo crescimento e reparação muscular. Ou seja, ela dá a ordem para os músculos se tornarem mais fortes e maiores. Sem o chefe a dar ordens, os trabalhadores ficam parados, confusos, e a obra não avança. É exatamente isso que acontece nos seus músculos quando há falta de vitamina D. A força diminui, o tempo de reação fica mais lento e o risco de quedas aumenta drasticamente, algo que todos queremos evitar a todo o custo. Viver em Portugal dá-nos uma falsa sensação de segurança. Temos tanto sol, como poderíamos ter falta desta vitamina? Pois bem, a verdade é surpreendente. Com a idade, a nossa pele torna-se menos eficiente a produzir vitamina D a partir da exposição solar. Além disso, passamos mais tempo dentro de casa e, quando saímos, por recomendação médica correta, usamos protetor solar, que bloqueia a produção. O resultado? Uma grande parte da população com mais de 60 anos em Portugal tem níveis insuficientes ou mesmo deficientes de vitamina D sem sequer o saber. É uma epidemia silenciosa que está a roubar-nos a força. Então, o que podemos fazer? A primeira e mais óbvia solução é apanhar sol de forma inteligente. Não estou a falar de passar horas a torrar na praia ao meio-dia. Estou a falar de 15 a 20 minutos de exposição solar, nos braços e pernas, fora das horas de maior calor, como a meio da manhã ou ao fim da tarde. Pense nisso como uma terapia diária, um pequeno passeio pelo bairro, tratar das plantas na varanda ou simplesmente sentar-se num banco de jardim a ler o jornal. Este pequeno hábito pode fazer uma diferença monumental. Mas não podemos depender apenas do sol, especialmente no inverno. É aqui que a nossa alimentação, a rica e maravilhosa dieta mediterrânica, entra em jogo. Temos ao nosso dispor alguns dos alimentos mais ricos em vitamina D do mundo. Pense nas sardinhas. Uma boa sardinha assada na brasa
Comida com uma fatia de pão de Mafra não é apenas um prazer, é um verdadeiro suplemento de força muscular. A cavala, o salmão e outros peixes gordos são igualmente fantásticos. E a gema do ovo? Não a deite fora. A gema é uma pequena bomba de nutrientes, incluindo a vitamina D. Começar o dia com um ovo cozido ou estrelado num fio de azeite é uma excelente forma de dar aos seus músculos o que eles precisam. Existem também os alimentos fortificados, como alguns leites e iogurtes, que podem dar uma ajuda extra. É crucial começar a olhar para os rótulos e a fazer escolhas conscientes. A suplementação pode ser necessária em muitos casos, mas isso é algo que deve ser sempre discutido com o seu médico. Peça-lhe para fazer uma análise aos seus níveis de vitamina D na próxima consulta. Ter esse conhecimento é poder. É o primeiro passo para tomar as rédeas da sua saúde muscular e dizer ao envelhecimento: eu ainda estou no comando. Incorporar estes pequenos gestos, um pouco de sol, um pouco mais de peixe gordo, pode ser o início de uma transformação. Pode ser a diferença entre precisar de ajuda para se levantar e fazê-lo com um sorriso, sentindo a força nas suas pernas. Mas a vitamina D, por mais poderosa que seja, não trabalha sozinha. Ela é a diretora da orquestra, mas precisa dos músicos para criar uma sinfonia de força. E o músico principal, o primeiro violino nesta orquestra, é a proteína. Durante anos ouvimos dizer que as pessoas mais velhas precisam de comer menos, que o metabolismo abranda. Isto é um dos maiores e mais perigosos mitos sobre o envelhecimento. A verdade é precisamente o oposto. À medida que envelhecemos, o nosso corpo torna-se menos eficiente a processar a proteína e a usá-la para construir músculo. Este fenômeno chama-se resistência anabólica. Isto significa que, para obter o mesmo resultado de construção muscular que um jovem de 20 anos, uma pessoa de 70 precisa de consumir mais proteína e de melhor qualidade. Pense na proteína como os tijolos para construir uma parede. A vitamina D pode ser o pedreiro que dá as ordens, mas sem tijolos, não há parede para construir. Muitos idosos, sem se aperceberem, consomem muito pouca proteína. Um pequeno almoço de pão com manteiga e um galão. Um almoço com uma sopa e talvez um pedacinho de peixe. Um jantar leve. Ao fim do dia, a quantidade de proteína é manifestamente insuficiente para sequer manter a massa muscular que já tem, quanto mais para construir nova. O corpo, precisando de aminoácidos para funções vitais, começa a roubá-los dos músculos. É um ciclo vicioso que nos deixa cada vez mais fracos. A solução: garantir que cada refeição principal contém uma boa fonte de proteína. Não precisa de ser complicado. Ao pequeno almoço, em vez de apenas pão com manteiga, junte um ovo cozido ou mexido, ou um iogurte grego natural, que é riquíssimo em proteína. Ao almoço e ao jantar, certifique-se de que o seu prato tem uma porção de carne branca, como frango ou peru, ou, melhor ainda, peixe. O nosso bacalhau, o carapau, a pescada, são fontes excelentes. E não se esqueça das leguminosas. Uma boa salada de grão de bico com atum, uma sopa de feijão ou umas lentilhas estufadas são formas deliciosas e econômicas de aumentar a ingestão de proteína. O segredo é distribuir a proteína ao longo do dia, em vez de a concentrar toda numa única refeição. Isto dá ao corpo um fornecimento constante de tijolos para que os músculos estejam sempre em modo de reparação e construção. Agora, para além do chefe, vitamina D, e dos tijolos, proteína, precisamos de um terceiro elemento fundamental: o lubrificante do motor muscular. Esse elemento é o magnésio. O magnésio é um mineral envolvido em mais de 300 reações bioquímicas no nosso corpo, e muitas delas estão diretamente ligadas à função muscular e à produção de energia. Enquanto o cálcio ajuda os músculos a contrair,
O magnésio ajuda-os a relaxar. Quando há falta de magnésio, os músculos podem ficar em constante estado de tensão, o que leva a cãibras, dores e espasmos, sintomas que muitos de nós conhecemos demasiado bem. Além disso, o magnésio é crucial para que o corpo consiga usar a energia dos alimentos de forma eficaz. Sem magnésio suficiente, podemos sentir-nos constantemente cansados e sem força, mesmo que estejamos a comer bem. Onde encontramos este mineral precioso? Felizmente está presente em muitos alimentos saudáveis e deliciosos. Os vegetais de folha verde escura, como os espinafres e a nossa couve galega para o caldo verde, são fontes fantásticas. Os frutos secos, como as amêndoas e as nozes, as sementes de abóbora e de girassol, e o abacate também são muito ricos em magnésio. Até o chocolate preto, com alto teor de cacau, é uma boa fonte. Começar o dia com um punhado de amêndoas, adicionar sementes à sua sopa ou iogurte e garantir que come uma boa porção de vegetais verdes todos os dias são passos simples para garantir que os seus músculos têm o lubrificante de que precisam para funcionar sem problemas. Imagine a combinação perfeita. Apanhar um pouco de sol pela manhã, vitamina D, comer um belo prato de sardinhas com uma salada de espinafres, proteína, vitamina D e magnésio, e ao lanche, um iogurte com nozes, proteína e magnésio. Está a ver como tudo se encaixa? Não se trata de uma dieta restritiva, mas sim de fazer escolhas inteligentes e de dar ao nosso corpo as ferramentas de que ele desesperadamente precisa para se manter forte e funcional. Agora que já temos o chefe, vitamina D, os tijolos, proteína, e o lubrificante, magnésio, falta-nos a faísca que põe tudo a funcionar: o estímulo. Podemos ter todos os materiais de construção do mundo, mas se os trabalhadores não forem chamados a trabalhar, nada acontece. Esse estímulo é o exercício de resistência, ou o treino de força. Sei que esta pode ser a parte que muitos temem. A palavra ginásio pode evocar imagens de jovens musculados a levantar pesos enormes, um ambiente intimidante. Mas esqueça isso. O treino de força para quem tem mais de 60 anos não tem nada a ver com isso. Trata-se de usar o seu próprio peso corporal ou pesos leves para enviar um sinal claro aos seus músculos. Eu preciso de vocês. Têm de ficar mais fortes. A combinação do estímulo do exercício com a nutrição adequada é o que cria a verdadeira magia. Quando fazemos um exercício que desafia os nossos músculos, como levantar-se e sentar-se de uma cadeira várias vezes, ou levantar pequenas garrafas de água, estamos a criar microlesões nas fibras musculares. Isto soa mal, mas é um processo perfeitamente natural e necessário. É o sinal de que o corpo precisa para iniciar o processo de reparação. E é aqui que a proteína e a vitamina D entram em ação. Elas correm para o local para reparar essas microlesões, mas não se limitam a consertar. Elas reconstroem as fibras um pouco mais fortes e espessas do que eram antes. É assim que o músculo cresce. Sem o estímulo, os nutrientes não têm para onde ir. Sem os nutrientes, o estímulo não leva a lado nenhum. Tem de trabalhar juntos. Pode começar de forma muito simples, em casa. Levantar-se e sentar-se de uma cadeira 10 vezes seguidas. Fazer elevações dos calcanhares apoiado nas costas de uma cadeira para fortalecer os gêmeos. Usar latas de feijão ou garrafas de água como pesos para fortalecer os braços. Subir escadas. O importante é sentir um ligeiro esforço, uma sensação de que o músculo está a trabalhar. Comece devagar e aumente gradualmente. A consistência é muito mais importante do que a intensidade. Fazer 10 minutos todos os dias é muito melhor do que fazer 1 hora uma vez por semana. E agora, a surpresa que lhe prometi no início. Um alimento que muitos portugueses têm em casa:
que comem como petisco, mas que subestimam o seu poder. Falo dos tremoços. Sim, os tremoços, frequentemente vistos como um simples acompanhamento para uma cerveja, os tremoços são, na verdade, uma das fontes de proteína vegetal mais incríveis que existem. Tem mais proteína por caloria do que muitas carnes, e são também ricos em fibra e minerais. Um pequeno pires de tremoços como lanche à meio da tarde é uma forma fantástica, barata e deliciosa de adicionar um impulso de proteína ao seu dia, ajudando a alimentar os seus músculos. É um superalimento escondido à vista de todos na nossa cultura. Portanto, como pode ver, recuperar a força depois dos 60 não se trata de encontrar uma pílula mágica. É uma abordagem integrada. É sobre respeitar o nosso corpo e dar-lhe o que ele precisa. Trata-se de abraçar o nosso sol maravilhoso de forma segura, de olhar para o nosso prato e enchê-lo com os tesouros da nossa dieta: peixe gordo, ovos, leguminosas, vegetais verdes. Trata-se de mover o nosso corpo de uma forma que o desafie gentilmente e o recorde da sua força inata. Lembre-se, cada pequena mudança conta. Cada caminhada ao sol, cada refeição rica em proteína, cada exercício simples é um depósito que está a fazer no seu banco de saúde e independência. Não é tarde demais para começar. O seu corpo tem uma capacidade incrível de se curar e de se fortalecer, independentemente da idade. Dê-lhe as ferramentas certas e vai surpreender-se com o que ele ainda é capaz de fazer. Qual destes hábitos ou alimentos já faz parte do seu dia a dia? Ficou surpreendido com o poder dos tremoços? Partilhe as suas experiências e pensamentos nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar outra pessoa. Se achou este vídeo útil, por favor, deixe um gosto para que mais pessoas o possam encontrar e subscreva o canal para não perder os nossos próximos vídeos cheios de dicas para viver uma vida mais saudável e feliz depois dos 60. Lembre-se sempre, a idade é apenas um número, mas a força é uma escolha. Escolha ser forte todos os dias. Um grande abraço e até a próxima.